Meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos vós outros, trazendo aqui no nosso canal Conscientização Social e Política, mais um tema de interesse da sociedade do nosso estado, do nosso município e, por que não dizer, do nosso país. Estamos em um período muito importante para a nação brasileira, que é justamente a eleição municipal, ou o pleito propriamente dito da campanha eleitoral. Porque nos municípios é onde moram os cidadãos, aqueles que são atingidos positivamente ou negativamente com as atividades políticas dos vários agentes públicos, desde aqueles que atuam na esfera federal, como também na esfera estadual, enfim, todos aqueles que ocupam cargos públicos, eles têm os seus projetos que podem beneficiar lá na ponta, no município, o eleitor, o cidadão de bem. E dentro desta temática que nós temos desenvolvido vários assuntos, vários lemas dentro do tema gestão pública municipal. Já temos transmitido aqui no nosso canal 6 assuntos diferentes, 6 temas diferentes dentro desta temática, o gestor público municipal. E nesta 7ª mensagem ou comentário, nós desejamos fazer um resumo ou uma síntese de cada tema que nós abordamos aqui. Então é muito importante que você assista todo o vídeo e tire as suas conclusões. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero convidar a você a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, está de passagem por aqui, está nos visitando pela primeira vez ou N vezes, se inscreva no nosso canal, porque aqui nós vamos trazer muitos temas gerais e assuntos importantes, assuntos da atualidade, sobre o município que nós moramos, sobre o estado da Paraíba, do qual fazemos parte, assuntos gerais de todo o Brasil. Então você que gosta da boa informação, você que gosta de estar bem atualizado com os assuntos do dia a dia do nosso país, se inscreva no nosso canal. Aqui nós vamos abordar os temas nacionais mais relevantes para a população brasileira. Você que já é inscrito, ao assistir um dos nossos vídeos, que já temos vários, mas principalmente daqui para frente nós vamos sempre estar publicando novos vídeos, novos comentários, reflexões, mensagens, para você ficar bem informado dos assuntos relevantes aqui do nosso país. Então você dê o seu like no vídeo que você assistir e também deixe o seu comentário logo abaixo. A sua participação, trazendo a sua opinião, é muito importante para nós. E você também pode, e eu agradeço se assim você proceder, compartilhar as nossas matérias.
ao assistir, ouvir um comentário nosso. Gostou? Compartilha nas suas mídias sociais, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, compartilha com seus contatos da sua agenda, porque juntos nós somos mais fortes e podemos contribuir juntos para que a conscientização social e política possa ser mais abrangente em nosso país. Se hoje nós ainda temos um quadro político deficiente no que diz respeito a atender os anseios da população, é a falta da conscientização social e política dos mais simples, dos menos informados, dos desinformados. E o nosso canal tem a responsabilidade de falar a verdade. Aqui não trabalhamos com fake news. Aqui nós falamos aquilo que é a verdade, a realidade. Sempre trazendo uma luz sobre os mais diversos assuntos para aquelas pessoas que nos acompanham. Então, a sua participação no nosso canal é muito importante, tá certo? Mas, entrando direto aqui no assunto que nós temos a tratar no dia de hoje, através desse vídeo, através dessa mensagem, nós fazemos a seguinte pergunta de início: como o eleitor ele pode fazer a escolha do candidato que ele vai votar no dia da eleição? Qual o candidato ideal para assumir a prefeitura do meu município, do seu município, pelos próximos 4 anos? Como o candidato ele deve, durante a campanha eleitoral, se apresentar para a população, a sociedade do município, o eleitor, as famílias? Estas e outras respostas nós estaremos justamente em síntese trazendo aqui no nosso comentário. É muito importante que o candidato ele esteja atento também, ou os candidatos, como vai se apresentar durante o período eleitoral para a população. Porque esta apresentação do candidato vai mostrar uma imagem do que ele representa ser, se eleito durante a sua gestão frente à prefeitura municipal. E o eleitor ele tem que estar atento e não simplesmente receber e ouvir o blá 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 do candidato. O eleitor, as famílias que irão receber a presença e a visita no seu domicílio, no seu ambiente de trabalho, na rua, o candidato, o eleitor tem o direito de perguntar assuntos de interesse coletivo, de interesse das famílias, de interesse dos vários setores da sociedade no município que está transcorrendo o pleito eleitoral. O candidato, nós abordamos isso no primeiro tema, o candidato não deve ser qualquer um. Por isso que é muito importante, tem um valor expressivo muito grande o eleitor ficar atento quem é ou quem são os candidatos que estão expostos no município, concorrendo no pleito eleitoral. É verdade que muitas vezes o candidato ele é imposto pelo grupo político do qual ele faz parte, pelos partidos políticos
ou coligação da qual ele faz parte, às vezes o candidato é colocado para a população de goela abaixo, porque não foi uma escolha da população, não foi feita uma pesquisa, uma enquete no município, e isso deveria acontecer no início do ano, ou pelo menos 6 meses antes do pleito eleitoral, deveria se fazer uma enquete, uma pesquisa no município sobre os nomes das principais lideranças para se saber da população quais os nomes que teriam chance de concorrer às eleições municipais. Mas isso não acontece. E colocam qualquer um, principalmente os grupos, as oligarquias políticos partidárias que estão no poder há décadas, fazem a imposição. É uma candidatura impositiva em que o gestor público municipal, ele próprio se coloca como candidato ou escolhe um candidato laranja para disputar o cargo, mais uma vez, de gestor público municipal. Então, esse tipo de candidatura imposta não é bom para o município, não é bom para a sociedade. Outra coisa, deveria haver várias candidaturas, não só uma, não, mas várias candidaturas. Cada partido deveria ter o seu próprio candidato a prefeito e a vice, os candidatos a vereadores. Por isso que essa questão das coligações tem que ser revista no Congresso Nacional. O que acontece é uma falta, é uma degradação da legislação política eleitoral. Tem que rever isso. Mas o candidato que ele pensa efetivamente no progresso do município, já durante a campanha eleitoral, ele deve ter em mãos, isso em panfleto ou numa revista, o seu programa de governo. É muito importante o candidato apresentar para a população o seu projeto, seu programa de governo. Não é apenas registrar no Tribunal Regional Eleitoral esse programa de governo e chegar em casa e colocar na gaveta. Só quem não tem um bom programa de governo é quem age desta forma. Ou quem acha que pode dominar a política no município e não precisa apresentar para a população porque também não tem ideias, não tem projetos, não tem propostas, aí não age dessa maneira. Mas quem tem proposta, quem tem projeto, o candidato que quer se dar a conhecer as suas opiniões, as suas vontades políticas durante o seu mandato na prefeitura, ele apresenta o seu programa de governo para a população. Eu fiz isso quando fui candidato na campanha passada, mandei confeccionar uma revista e levei esse trabalho, esse material de casa em casa, entregava para os chefes de famílias, discutia, conversava, explicava o nosso programa de governo. É assim que o candidato deve proceder durante a política, durante a campanha eleitoral. Esse programa de governo é um norte do que o candidato ele vai executar durante a sua administração como prefeito no município. De forma que é indispensável que esse candidato ele tenha esse programa de governo e esse programa de governo chegue a toda a população
no município. Como é que a população vai conhecer as intenções, as ideias, os projetos do candidato? Através do seu programa de governo. Mas, infelizmente, ainda prevalece a cultura da velha politicagem. E nós comentamos aqui de maneira abundante as várias formas como a velha politicagem ela ainda prevalece em alguns municípios. Essa velha politicagem é prejudicial ao andamento de projetos e programas de gestão pública no município para o crescimento, o desenvolvimento e o progresso da economia, da gestão pública e da sociedade como um todo. A velha politicagem já está dizendo, seu título, que é algo ultrapassado, já não cabe mais na conjuntura política atual. Hoje, o bom político, aquele que tem a intenção de fazer uma gestão moderna e eficiente, tem que trabalhar nos moldos e no sistema operante, no modo operante de uma política moderna, com a implementação de novos mecanismos que possam favorecer a coletividade dentro do município, seja na zona rural ou dentro da própria cidade. Então, essa velha forma de se fazer política deve ficar no passado. Não cabe mais aquela tradição de lançar como candidato alguém que o avô, o tataravô, o tio, o pai, o irmão, o primo foi prefeito no município, então eu tenho que ser prefeito também. Essa forma de se fazer política já não dá mais certo. O eleitor está esperto, viu na campanha passada, na campanha nacional, que o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal e a própria Presidência da República, houve mudanças profundas nas estruturas da política, em que novas personagens foram colocadas em cadeiras estratégicas no Congresso Nacional para a modernidade, para a eficiência. Hoje, todo mundo tem conhecimento do que acontece em todo o país, na Câmara dos Deputados, no Senado, com o presidente da República, com os governadores. Todo mundo conhece e sabe o que acontece nas assembleias legislativas. E assim, há um avanço, ainda que lento, na conscientização social e política da população. Então, quem partir para o modus operandi da velha politicagem não vai ter sucesso nas suas campanhas eleitorais, vai se decepcionar. É preciso se modernizar, é preciso se adequar à nova realidade no jeito de se fazer e se praticar e executar a política. Não dá mais para ficar olhando pelo retrovisor para um tempo que não deu certo. Nós temos atrasos nos municípios, nos estados, na federação, por conta de retrocessos políticos. E o gestor público, e isso já deve transparecer na candidatura do postulante ao cargo máximo no município de prefeito, ou administrador, ou gestor, é a formação da sua equipe.
Esta abordagem cai bem nos dias de hoje, na conjuntura política atual, e nós temos o exemplo peculiar do novo governo no nosso país, que, com todas as dificuldades, vem implementando uma política pública, política social pública, de avanços importantes em cada setor da economia do nosso país. Porque escolheu ministros técnicos, na sua grande maioria, indicação política mínima, quando isso aconteceu, foram de representatividades como bancadas do Congresso Nacional. Então, existe ainda pouquíssimos ministros, ministras, por indicação de bancadas, não de partidos, mas de bancadas. Então, essa indicação técnica é muito importante, principalmente nos municípios. O candidato ele tem que fazer esta apresentação para a população de que a sua gestão, os seus cooperadores, os diretores dos vários órgãos, os secretários, aqueles que ocuparão cargos importantes na gestão pública, juntamente com o prefeito, o candidato tem que já ir norteando esse organograma da sua gestão futura e mostrando à população de que ele realmente vai fazer uma boa administração, porque vai trabalhar com pessoas preparadas, pessoas que entendam da área da qual ele vai tomar conta, administrar. Porque o prefeito é um gestor, mas ao seu lado terão outros gestores, como secretários, diretores, diretoras e ocupantes de cargos estratégicos na gestão pública municipal. Então, esse organograma do município, de gestores, é quem vai dizer o sucesso ou não da administração pública dos próximos 4 anos no município. Então, é muito importante que essa equipe do governo seja uma indicação técnica de pessoas que entendem o que é gestão pública, o que é administrar recursos públicos. O candidato, ele deve ser também um empreendedor, alguém que entende o mínimo possível de gestão de recursos públicos, de finanças. E isso pode ser visto na vida particular do candidato. Ora, se você pega alguém que é, na nossa linguagem aqui do sertão, desmantelado na sua vida econômica, esse cidadão, quando chegar na prefeitura, ele vai acabar com os recursos que entrarem nos cofres públicos, ele vai estragar. Ele vai estragar e destruir o patrimônio do município, os prédios, os imóveis, os automóveis, as máquinas que fazem parte do ente público. Então, é muito importante que o gestor ele tenha experiência na gestão dos recursos públicos. Recentemente, eu tive uma notícia que um ex-prefeito do nosso município, que entrou na prefeitura, não tinha nada em termos financeiros, muito pobre, e saiu, depois de 8 anos, com muito dinheiro, patrimônios, investimentos na cidade e na capital e em outros municípios, porque isso acontece muito, a ocultação das riquezas, porque quando o enriquecimento é ilícito, então tenta esconder de qualquer maneira
do cidadão, da população no município. Aí investe fora. Temos a notícia aqui que hoje esse ex-prefeito, esse ex-gestor, está quebrado financeiramente. Então, uma comprovação que não foi, primeiro, adquirido um patrimônio de maneira honesta, e a justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus é reta, demora, mas chega. Mais cedo ou mais tarde, vem a fatura. E o cidadão que roubou, desviou recursos públicos, fez coisas erradas contra aqueles que são mais carentes, os pobres, os humildes. Então, essa cobrança chega com juros e correção monetária. A coisa é muito séria. De forma que o candidato ele tem uma vida privada, e essa vida privada pode ser uma sombra, um modelo para que tenhamos uma ideia de como será a sua administração frente ao ente público, os recursos públicos. Repito, o dinheiro que entra todos os meses, todos os anos na prefeitura, o patrimônio da prefeitura, como imóveis, automóveis e equipamentos, e, de um modo geral, aquilo que pertence à máquina pública no município. Mas o candidato, além desses caracteres ou estas características, ele precisa também ter boas relações institucionais, boas relações com os vários setores da economia, vários setores sociais no município. Ele tem que ter trânsito livre, acesso aos vários mecanismos que vai favorecer a entrada de recursos no município através de projetos e programas, bem como ele vai gerenciar bem a distribuição dos recursos do município através das representatividades setoriais. Então, o candidato ele deve apresentar para a população que tem ligações com o Congresso Nacional, boa relação com um ou mais deputado federal, senador, que tem trânsito para chegar até os ministros federais. O governo federal é mais difícil, mas os projetos, o próprio prefeito tem que viajar para Brasília para dar entrada a projetos nos ministérios e conseguir recursos para a implementação de obras importantes no município. O gestor ele tem que ter também conectividade, acesso, relação boa com o governo do estado, independentemente do partido a qual pertença o governador do estado, porque o governador do estado ele tem como liberar recursos na implementação de projetos tanto para a zona rural como dentro da própria cidade. O orçamento mensal, anual do município é quase todo comprometido. Então fica difícil o gestor fazer obras significantes para o desenvolvimento dentro do município. Mas através de projetos com o governo do estado, o gestor público ele tem como fazer obras muito importantes para atender as demandas dos cidadãos no município. E nós queremos também dizer que é importante que o gestor, e isso já deve ficar bem claro para a população, o candidato ele tenha representatividade também na Assembleia Legislativa, porque através dos deputados estaduais existem recursos, existem emendas que
os deputados estaduais podem colocar na prefeitura para a execução de serviços importantes, demandas importantes, obras importantes no município. Há carências tremendas aqui em nosso município que, se tivéssemos um representante de boa vontade aqui, como deputado estadual, deputado federal, senador, essas obras já estariam prontas em execução. Mas como não há ainda, não há, essa é a verdade e a realidade. Boa vontade política, nem, quem sabe, os gestores passados e atual não teve força política para conseguir os recursos para essas obras, que há essas carências no município. Mas eu quero, para não ficar muito longo o nosso comentário, concluir essa nossa mensagem falando ao eleitor. O eleitor, ele precisa ter a sua conscientização política, social. Ele deve estar sempre pesquisando sobre os assuntos de interesse das demandas coletivas do município, não é o interesse pessoal. Nos pequenos municípios, por falta de emprego na indústria, no comércio, as pessoas visam muito o interesse pessoal, o emprego no poder público. Mas quando o sentimento coletivo ele invade a mente, o pensamento das pessoas através do conhecimento, do esclarecimento, da conscientização, então se deve pensar no coletivo. E a escolha do candidato é muito importante, porque nós vamos, como eleitor, como cidadão, entregar a uma pessoa, que hoje é o candidato, amanhã será o prefeito, a chave do cofre da prefeitura para ele empregar bem os recursos da população, que é o dinheiro público, ou, por outro lado, desviar, fazer o desvio da finalidade da aplicação dos recursos públicos, e traz prejuízos incalculáveis para todos. Quando um prefeito ele não sabe, de maneira honesta, democrática, aplicar os recursos públicos para benefício de todos, o atraso vem para o município e termina atingindo a todos. É muito importante a conscientização. Olhe bem, estude bem o candidato, conversa com ele, tire as suas dúvidas. É muito importante você tirar suas dúvidas. Candidato, apresente as suas propostas, o seu programa de governo. Vamos conversar, chama ele para uma conversa, faz um cafezinho, chama ele para uma conversa. Escuta, se possível, escute os dois lados, as duas propostas. Não se venda. E nós vamos trazer um tema desse. Não vender o voto é crime eleitoral. Quem vende o voto é tão criminoso quanto o candidato corruptor. Mas este é o nosso próximo assunto, quem sabe, os próximos assuntos depois, que nós vamos falar também sobre o vereador, as suas funções e as suas disfunções também. Finalizamos convidando a você que ainda não é membro do nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, você que já é membro do nosso canal, compartilhe as nossas matérias e juntos vamos formar uma nova consciência em nossa sociedade. Tudo para o bem coletivo de todos.